tarde, boa tarde, boa tarde. Meu nome é Ana Cabral, eu sou negra, eu tenho um cabelo black, eu tenho 1,60 m, eu estou usando uma bermuda rosa, uma camiseta branca e um tênis branco e um relógio verde. Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre a revolução dos bots, né? Toda vez que eu resolvo falar de robôs, as pessoas me criticam um pouco, então eu senti a necessidade de começar a falar sobre isso para mais pessoas, para que a gente possa compreender o momento que a gente está vivendo e quais são as oportunidades que a gente tem na mão. Falando um pouquinho mais sobre mim, apesar de falar só sobre bots, eu não sou um bot, meu nome é Ana Cabral, eu tenho 36 anos, eu tenho um filho de 7 anos chamado Arthur e um cachorrinho de 4 chamado Eros. Eu sou arquiteta de sistema por formação, eu me formei em sistema de informação, depois eu fiz uma outra graduação de gestão de negócios e inovação. Hoje eu sou a principal fundadora da Baruch, que é uma empresa de automação de processos repetitivos. A gente utiliza a inteligência artificial para automatizar as tarefas repetitivas das empresas. Eu também sou facilitadora de jovens em programas de educação tecnológica, o objetivo de formar o maior número possível de jovens de baixa renda na área de tecnologia. E sou entusiasta da economia compartilhada. Eu acredito muito que o nosso futuro vai ser muito legal. E eu gostaria de defender os bots aqui hoje como um dos nossos principais aliados nesse futuro que a gente está criando. Bom, antes de tudo, eu vou explicar rapidamente o que vem a ser um bot, na prática, né, raso. Um bot é um sistema de computador que imita ações humanas, tarefas humanas, principalmente no ambiente digital. O principal objetivo do bot é liberar a força de trabalho humana para que os seres humanos possam se ocupar de tarefas que competem a seres humanos e os bots fazem aquilo, que para a gente é muito difícil. Difícil em que sentido? Volumoso, tarefas que levam um longo período para serem finalizadas, que exige criticidade, ou seja, você precisa ter uma acurácia, uma observação, enfim, atenção. A gente sabe que hoje em dia existe um número muito grande de profissões que exigem esse tipo de comportamento de nós humanos. E a gente acredita que, num curto período de tempo, os bots estarão fazendo isso. E a gente precisa entender onde nós vamos estar quando eles começarem a entrar, a ocupar as vagas que hoje nós estamos. E eu me incluo nisso, né? Eu sou desenvolvedora de sistemas e eu sei que a tecnologia está tendendo para isso, né? O no-code, o low-code são tecnologias, são modalidades que vêm exatamente para automatizar a criação de sistemas. E é importante que a gente esteja aberto para isso, porque isso é o futuro e há coisas muito mais interessantes para a gente fazer. Se a gente for pensar na história da humanidade, a gente está o tempo todo evoluindo, né? Desde lá de trás, o que a gente vem fazendo é criando condições melhores para que a gente continue habitando aqui, né? Voltando um pouquinho mais aos bots, hoje a gente tem uma versão muito mais moderna de robôs, né, de sistemas de computadores, porque agora a gente tem dispositivos que fazem com que esses robôs se assemelhem ainda mais às nossas habilidades humanas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de um robô. Como que um robô pode ver? Através de câmeras, né, processamento de vídeo, ele consegue identificar imagens, consegue identificar situações dentro de um vídeo que seja de interesse nosso. Eles falam por alto-falantes, eles ouvem através de microfones, eles sentem, né, através de sensores, principalmente os robôs, as máquinas que estão na indústria, eles compreendem através do aprendizado de máquina, né, que nada mais é do que a detecção de padrões, a repetição de padrões, né? E por que os robôs fazem tanto sucesso no mercado, né? Por tudo isso que eu já falei. Eles aumentam a produtividade enormemente porque eles fazem aquilo que nós fazemos numa velocidade muito maior. Só para vocês terem uma ideia, na Baruch, que é a empresa que eu fundei, a gente tem um case de sucesso onde a gente conseguiu reduzir a operação de uma seguradora de 15 dias para 3 minutos. O que se fazia em 15 dias com 3 pessoas, a gente passou a fazer em 3 minutos com um único bot. Então, esse é o impacto na produtividade com o uso de robôs, com o uso de bots. É interessante a gente pensar que a escola de administração, ela indica que toda empresa precisa buscar eficiência, precisa buscar
o aumento da produtividade. E hoje, com a com a quarta revolução industrial, os bots estão saindo na frente como o principal motor dessa revolução, por conta do impacto que eles conseguem causar. O aumento da receita é evidente, porque se você consegue fazer mais em menos tempo, você naturalmente vai faturar mais. A eficiência não se fala porque, teoricamente, os bots não erram. Uma vez que você cria um fluxo para ele, é aquele fluxo até o final. Ele não vai se cansar, ele não vai esquecer, enfim, ele vai sempre fazer aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a eficiência ela é evidente. A escala ela vem porque eu consigo fazer essa mesma operação com N robôs. E um único robô consegue dar conta de um volume absurdo de atividades. Então, esse é o cenário que se traçou para a realidade humana, né? A gente está diante de um competidor muito difícil de superar. E é muito importante que a gente entenda que isso não é só uma tendência, isso já é um presente. Né? Eu desenvolvo bots para as empresas e a tendência é que eu desenvolva ainda mais. Mas eu não estou aqui com uma malvada que quer tirar os empregos. Pelo contrário, eu quero mostrar como é que os bots vão nos liberar desse trabalho que a gente vem fazendo há tanto tempo, um trabalho que vem nos exaurindo, que vem tirando a nossa capacidade de evoluir enquanto seres humanos, de desenvolver as nossas habilidades, de melhorar em relação ao planeta, aos cuidados com o planeta, inclusive o aumento da nossa tecnologia. Pensar nesse admirável mundo novo, positivo, né, não com o viés do livro, é pensar que o reconhecimento de padrões vem exatamente para que a gente consiga automatizar essas tarefas, que hoje nós realizamos com alto grau de cansaço, enfim. O autoatendimento também é uma tendência, porque uma vez que eu consigo automatizar a comunicação, uma vez que um bot consegue ouvir, falar e armazenar conhecimento, eu tenho plenas condições de colocar uma máquina para atender uma pessoa. E basta que eu tenha um sistema intuitivo, essa pessoa ela não vai precisar de muito treinamento. Basta que eu saiba fazer uma interface interessante para que ele consiga utilizar. E hoje quem está tendo sucesso com isso é o McDonald's, quem mora aqui em São Paulo tem um supermercado Mambo, entre outras redes que já trabalham com autoatendimento, onde o próprio usuário, o próprio cliente realiza o pagamento da sua fatura. Sistema de recomendação, o Netflix é um grande exemplo. A inteligência artificial ela traz a capacidade de sistemas detectarem padrões. Isso é muito legal, porque eu particularmente, tenho muita dificuldade para comprar roupas. E hoje eu consigo encontrar inteligência artificial que, a partir de algumas informações que eu passo para ela consegue me trazer recomendações muito interessantes. Se eu tivesse que entrar numa magazine, entrar em alguma outra loja e procurar, talvez eu não fosse encontrar, ou fosse levar muito tempo para encontrar algo que me agrade. Então, a tecnologia vem exatamente para me dar esse suporte. Agora eu consigo usar a roupa que eu quero, eu consigo viajar para os lugares que são mais interessantes para mim, eu consigo fazer uma série de coisas com mais qualidade e eficiência, porque eu permiti que a tecnologia decidisse para mim. É claro que existe um risco em relação a isso, né? E a gente precisa ficar atento, porque esse risco nos coloca em risco também. Dar muitas garantias para uma inteligência artificial pode tirar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa expressão, a nossa criatividade. Mas se a gente for os criadores dessa tecnologia, o risco disso acontecer é muito menor. Então, um dos meus apelos aqui hoje é convidar a comunidade a começar a criar também, a começar a pensar em sistemas que sejam interessantes para o nosso dia a dia. E a gente pode fazer isso porque hoje a gente tem o GitHub, um repositório infinito de código lá para a gente utilizar de graça. A gente tem várias comunidades que trazem mentores, trazem, enfim, conhecimento de toda a ordem de graça. Então, as condições para a gente criar esse novo mundo, ela está toda montada. Basta que a gente tenha ação, atitude, criatividade para gerar esse futuro que a gente está desenhando. A biometria é outro sistema que vem para revolucionar, porque agora a gente reduz drasticamente as condições de fraude. A gente consegue gerar identificação única a partir de identificadores que antes a gente não conseguia captar. Agora a gente tem tecnologia para isso. A internet das coisas é a grande revolução da infraestrutura.
da infraestrutura inteligente, ela vem com a promessa de integrar todas as cidades, de integrar as empresas, integrar as comunidades. Isso significa que, a partir de agora, nós estaremos em rede, e a ajuda ela pode ser quase que instantânea. Então, se a gente tem um caso de catástrofe numa cidade qualquer, a gente consegue se mobilizar, porque estamos todos em rede, para ajudar essa comunidade em tempo recorde, coisa que antes a gente precisava de uma questão de um esforço de comunicação, de mobilização de pessoas. Agora, qualquer um que esteja disposto a ajudar, consegue, com um celular, fazer uma transferência quase que imediata, ou imediata, né? A gente tem o Pix, ou simplesmente enviar a comunicação por outras fontes, por outros dispositivos. A Deep Learning, para quem ainda não viu, façam um esforço, vejam alguns vídeos para vocês compreenderem o poder dessa tecnologia. A gente simplesmente encontrou tecnologia para detectar os principais padrões, aqueles que a gente não conseguia detectar. Então, hoje, a gente consegue falar de medicina de alta precisão, porque com grande volume de dados, com um grande número de ocorrências, a gente tem uma acurácia maior na hora de avaliar esses dados. E se a gente consegue aplicar uma maior acurácia, a gente resolve de forma muito melhor. Aquilo que antes a gente levaria muito tempo, precisaria de gente especializada, um alto custo. Imagina essa tecnologia aplicada em áreas remotas, áreas em que os médicos não querem chegar. A gente consegue chegar até lá com bots e com conhecimento que está concentrado totalmente na internet. Então, assim, gente, é um momento nunca visto antes na história da humanidade. A gente está diante de uma oportunidade que a gente luta para ter há muito tempo. A gente tem inteligência artificial. Quando a gente começou a falar de inteligência artificial lá atrás, as pessoas diziam, mas é muito caro, somente as grandes corporações vão conseguir pagar. E esse era o cenário, realmente. Mas agora a gente tem as Big Techs que criaram a tecnologia de forma acelerada, como ninguém nunca imaginou. Então, a gente agora tem tecnologia de ponta, com alto nível de precisão, quase de graça. Se você olhar a tecnologia do Google hoje, eles conseguem te entregar pacotes de serviços de inteligência artificial até uma determinada faixa, totalmente de graça. E essa faixa que eles te dão para testar é totalmente viável de você colocar uma aplicação em produção e rodar durante 6 meses, 1 ano. Então, assim, a possibilidade da gente criar um futuro em que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, em que a gente tenha melhores condições de educação, porque se a gente está falando de metaverso, e o metaverso está na internet, e todo mundo está na internet, e todo mundo pode entrar no metaverso, todo mundo pode ter aula em Harvard agora. Porque basta que eu entre lá, pague, sei lá, uma taxa e eu vou estudar com o melhor do mundo. Isso era inimaginável tempos atrás. Então, essa é a realidade que está diante de nós. E se a gente não aproveitar isso, a gente vai ter perdido a chance. Novamente, a gente vai ter perdido a chance de dar um salto quântico e mudar tudo isso que a gente tinha imaginado. Bom, e o que esperar do futuro, né? Agora é a parte que eu mais gosto. Megadados significa que agora a gente tem um grande volume de dados. E para quem não entendeu o que isso significa, a inteligência artificial, para ela ser precisa, para ela se aproximar daquilo que a gente gostaria, ela precisa de muita informação, para que ela consiga distinguir o que é verdade e o que é falso, o que é verdadeiro e o que é falso. E agora a gente está na internet, todos nós, a gente está gerando dados o tempo todo. Eu estou aqui com a minha pulseira eletrônica e ela está gerando dados que vai alimentar uma base de dados, e essa base de dados vai gerar informações que vão servir à nossa sociedade. A gente tem carros autônomos, imagina, colocar um carro autônomo para rodar no trânsito de São Paulo. Isso já é possível, isso já aconteceu, isso está no mundo. E a tendência é que esses carros autônomos comecem a assumir a operação, a logística dos países. Então, se a gente não precisa mais de caminhoneiros, se a gente consegue colocar caminhões, a gente também necessariamente vai ter infraestrutura de estradas. Então, uma coisa vai puxar a outra. O trabalho automatizado é um dos grandes riscos, né, que a gente vem conversando, porque como a gente agora consegue detectar padrões de uma forma muito fácil, significa que nós vamos criar bots de forma muito fácil também. Então, aquele trabalho que antes parecia complexo, porque eu precisava interagir com voz, não é mais necessário, porque agora eu tenho processamento de linguagem natural. Aquele trabalho que eu precisava ler um grande volume de dados, advogados
principalmente, que você precisa ler páginas infinitas de processo, agora eu faço isso com bots, reconhecimento de padrão, eu extraio informação desse volume enorme de processos, de documentos, e estruturo essa informação e distribuo quase que instantaneamente para toda a comunidade. A gente tem as cidades inteligentes, que eu já comentei, que é um ganho enorme. Agora a gente consegue controlar à distância nossos dispositivos dentro de casa, nossos dispositivos nas empresas, nossos dispositivos na rua. O meu sonho é poder sair de carro e pedir para o meu carro voltar para casa, e voltar só na hora que eu terminar o meu rolê. Isso vai acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer. A realidade virtual é o metaverso. É você colocar um óculos e estar dentro de uma sala de aula imediatamente. É você colocar um óculos e ser capaz de fazer uma operação. Eu vi isso esses dias na USP. É você colocar um óculos e ser capaz de fazer um estudo no espaço, porque agora a gente já tem imagens que a NASA trouxe para a gente consegue criar realidade simulada. E com essa realidade simulada, a minha qualidade de educação, a qualidade da informação que eu passo para os meus alunos é muito melhor, porque agora eu tenho imagens, e nada mais forte do que uma imagem para você comunicar uma ideia. Você lê um livro, ótimo, mas se você assiste um vídeo, aquilo entra imediatamente na sua cabeça, porque você tem um conjunto de informações para ratificar aquela ideia que está querendo ser passada. Então, é diante disso que a gente está. Medicina de precisão, impressões 3D, significa que agora a gente consegue imprimir casas em tempo recorde. Em 24 horas você tem uma casa pronta, seca, para uma pessoa morar. Basta que a gente tenha um espaço. E o espaço é o planeta inteiro. Então, agora, até a necessidade de moradia, a gente tem condições de resolver. Agora fica mais difícil os governos falarem que não tem como fazer, porque tem. E de forma muito barata. Está ali o Lucas, com a impressora dele, criando um mundo totalmente 3D. E é isso que a gente espera e é isso que está acontecendo. E por que nós deveríamos amar os bots? Porque eles estão vindo para nos libertar. Eles estão vindo trazer a oportunidade da gente se autoconhecer. Porque uma vez que a gente não tem a obrigação de entrar no escritório todo dia às 9 horas da manhã, eu posso usar esse horário das 9 horas da manhã para ir caminhar no parque, para ir fazer uma meditação, para ir fazer uma atividade física, porque eu tenho bots trabalhando para mim no horário da manhã. Eu posso voltar no horário da tarde, porque no horário da tarde eu vou ter reunião. E reunião exige qualidades que só um ser humano tem. Empatia, enfim. Qualidade de vida, que é o resumo disso que eu acabei de falar, educação e lazer, você ser capaz de experimentar outras realidades que a gente jamais imaginou. Porque agora com vídeo, a animação, a produção da galera de artes, a galera da produção artística, a gente consegue criar universos fantasiosos, obviamente, mas que podem contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Uma vez que a realidade é colocada na nossa frente de uma forma intuitiva, lógica, enfim, explícita, fica mais fácil a gente se autodesenvolver. Porque se a gente não fizer o autoconhecimento, a gente não vai sair do lugar. E se a gente não sair do lugar, tudo isso aqui vai ser jogado fora. Porque a gente vai pegar essa tecnologia e vai produzir lixo. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente construir tecnologia que vai trazer qualidade de vida para nós, qualidade de vida para os nossos filhos, qualidade de vida para a nossa cidade. É a gente ter mais segurança, porque agora a gente tem mais informações. Então, se acontece um assalto, eu consigo saber imediatamente que aquela rua está em risco, porque eu estou em rede, eu recebo a informação em tempo real. As possibilidades, gente... A gente está falando de desenvolvimento do potencial humano quando a gente olha para a criação artística mesmo, os vídeos, pega os desenhos da Disney, principalmente os mais recentes, como essas pessoas conseguem comunicar coisas tão importantes através de uma animação. Quem já assistiu Divertidamente sabe o poder, quem assistiu Divertidamente e conhece um pouco de psicologia, sabe o poder daquele filme. A capacidade de abstração que eles tiveram ali é inimaginável. E a gente não entende o poder que um filme desse tem, porque a gente não sabe o que aquilo significa. Porque se a gente tivesse autoconhecimento, a gente saberia que a gente está diante de uma obra de arte capaz de mudar a vida de muitas pessoas, capaz de fazer com que as pessoas compreendam coisas que até então a gente não compreendia. E agora a gente compreende porque a gente tem recursos, a gente tem tecnologia para isso. Então, o meu apelo é que a gente não vire as costas para os bots. Pelo contrário, a gente entenda o potencial dessa tecnologia e exija dos nossos governantes que eles tomem ações, criem condições para que a gente possa conviver com isso de forma segura.
Porque também é complicado a gente criar esse tipo de tecnologia e isso se virar contra nós. A gente tem pessoas ambiciosas que vão nos usar para ganhar dinheiro e não vão nos entregar nada. Por isso a importância da gente ter código aberto, para que a gente seja também capaz de criar nossa própria tecnologia. Porque se a gente cria a nossa própria tecnologia, a gente não depende de mais de ninguém. A gente não precisa do Google, a gente não precisa do GitHub, a gente precisa de ninguém. A gente pega a tecnologia e vai lá e faz. Então, esse é o apelo, esse é o desejo, é isso que eu busco. O que a gente não está vendo nessa revolução inteira, né? A possibilidade da gente resolver problemas de saúde mental, principalmente para os idosos, que são pessoas que chegam no final da vida com pouca assistência, pouca atenção, e eu imagino que para eles isso deve ser uma tristeza enorme, porque nós somos seres humanos e nós sabemos que não ter atenção dói, e ser idoso e não ter atenção deve doer 2 vezes. Então, você ter condições de dar assistência para esse jovem, para esses idosos, seja da forma que for, contando piada, mostrando um vídeo, fazendo comentários sobre o filme que está sendo assistido, essa é uma das possibilidades que a gente tem trabalhando com bots. Uma outra possibilidade também é a análise de dados. É você colocar os bots para fazerem análise de grande volume de dados e te entregarem informações para que você tome decisão. Se você vai ou não sair de casa, se você vai ou não visitar aquela cidade num determinado período, enfim. A impressão de casas, que é um sucesso. O próprio trabalho no metaverso, que traz a possibilidade de pessoas em áreas remotas trabalharem em grandes empresas. Eu tenho visto isso todos os dias. A gente tem contratado pessoas lá no meio do norte, em outros países, pessoas que nunca teriam condições de trabalhar numa empresa em São Paulo, agora trabalham porque a gente tem a internet. A gente consegue operacionalizar uma empresa, principalmente uma empresa digital, através do home office. Então, essas pessoas que estariam lá dentro de cidades com pouquíssimas condições, agora recebem o mesmo salário de um profissional aqui em São Paulo. O impacto que isso tem dentro dessas comunidades é muito grande. Basta que a gente imagine. Agora, uma pessoa que mora numa cidade pequena lá no norte, ela ganha 5, 7, 8 mil reais. Isso jamais iria acontecer se ela continuasse lá e não tivesse internet. Agora acontece. Isso certamente vai gerar mais desenvolvimento econômico para essas áreas. Então, a revolução é muito grande, gente. Enfim, a gente pode falar de mobilidade, o salto evolutivo, que é isso que eu estou propondo para vocês, a gente perceber que a gente está diante de uma grande oportunidade de aproveitar isso que está sendo colocado nas redes, aproveitar essas pessoas que estão no YouTube, no Spotify, no TikTok, compartilhando o conhecimento que só está trazendo grandes mudanças para nós. E se der errado? Se der errado, eu volto a dizer, a gente vai ter perdido uma grande oportunidade de termos nos livrado desse mal que nos acompanha durante tanto tempo. Nunca antes a gente esteve diante de uma possibilidade em que a renda não estivesse atrelada ao trabalho. A automação de processos ela vai retirar uma boa parte dos empregos que a gente conhece hoje. E é muito importante que a gente esteja ciente disso, porque os países civilizados já compreenderam esse cenário e já estão falando em renda universal. E é importante que a gente fale também, principalmente porque a gente tem uma baixa escolaridade no Brasil. Então, o impacto de uma tecnologia como essa no Brasil é ainda maior. Se a gente está preocupado em fazer uma revolução, não só no mundo, mas no nosso país, a gente precisa garantir que todas as pessoas vão ter condições de passar por isso. E passar por isso significa ter renda universal básica. Eu encerro a minha participação por aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero ter colocado aí uma sementinha de bots, para que vocês entendam que os bots, na verdade, vieram para nos libertar. E é importante que a gente os acolha, trate bem e exija deles aquilo que é de direito nosso. E aí eu faço uma provocação ainda maior. Sendo uma empresa de automação de processos, será que talvez as empresas de automação de processos não deveriam ser as principais responsáveis pela renda universal? Fica aí um questionamento. Eu agradeço imensamente a oportunidade, principalmente ao Sebrae. Obrigada. E agora vamos falar de Visa.